Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá então gravar mais uma mensagem aqui, como eu posso dizer, mais uma explanação, né, da palavra de Deus. O Senhor me deu uma direção hoje para falar sobre fé, né? Tema da fé. Eu separei aqui, vou fazer que nem ontem, separei alguns versículos, né, que falam da fé. Para então compartilhar essa ideia aqui. Começar com o versículo chave que fala de fé. Está em Hebreus 11:1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É que eu estava refletindo sobre esses versículos de fé. A fé é algo tão abstrato, né? Eu queria pontuar algumas coisas em relação à fé. Bom, de certa forma, a gente pode usar, correlacionado à palavra fé, a palavra conhecimento. Por que o conhecimento? Porque se a fé ela é a certeza de alguma coisa que nós estamos esperando, esperamos que aconteça, é porque nós temos conhecimento, em relação a isso, e um desejo, que isso aconteça. E então nós conhecemos que isso é possível, nós conhecemos que nós esperamos isso, nós conhecemos que nós queremos isso. Então nós conhecemos que isso é capaz de acontecer e provavelmente vai acontecer, e é algo que de repente nós estamos canalizando nossas energias, nosso trabalho, nossa força. Nós estamos fazendo coisas para que aquilo que nós estamos esperando aconteça, venha acontecer, Então isso é fé, Ela envolve, sentimento, conhecimento, a esperança. Por ser uma certeza, é o que nós conhecemos que realmente vai acontecer, é algo que realmente é. Ele fala, é a convicção de fatos que não se veem. Então nós temos a convicção, nós temos o conhecimento, o entendimento, daquelas coisas, mesmo que nós não estamos vendo. Deixa eu ler outra palavra aqui. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho a fé, se eu não tenho o conhecimento correto, se eu não tenho o conhecimento daquilo que Deus deseja que eu tenha, eu não vou conseguir agradar a Deus. Tem outro versículo também que diz que, deixa eu ver aqui, Romanos
Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, ou seja, o conhecimento vem pela pregação da palavra de Cristo, da palavra de Deus, da palavra que Deus revelou aos homens, certo? Então você começa a linkar um versículo com o outro, né, para você ver todas as características da fé, para a gente entender realmente o que é fé, né? Por exemplo, que nem todo mundo diz que tem sua fé, né? Só que aí você vai perguntar sobre a fé das pessoas, né? A fé, sim, a fé religiosa, a fé espiritual. Cada um crê numa coisa diferente, né? Tem a sua religião. Então todo mundo que tem religião agrada a Deus? Não. Se tiver uma religião, né, maligna, você tem fé naquilo, né? Não necessariamente então a sua fé vai agradar a Deus de forma alguma, né? Você vê os versículos, né, as passagens, elas se complementam. A Bíblia inteira é assim, né? Aí você vê esse versículo aqui: a fé vem pela pregação, né, e pela palavra de Cristo. Então não é qualquer fé que agrada a Deus, não é qualquer fé que move as montanhas, não é qualquer fé que vai salvar a gente, mas a fé verdadeira, né? Outro versículo que fala o seguinte: a salvação ela é pela graça, por meio da fé. Por meio do que? Do conhecimento, né? Então, vamos supor, né, que eu não entendesse o que é fé direito. Aí eu leio aqui: salvos pela graça, certo? A salvação é pela graça. A salvação, né? Deus está nos salvando, né? Nos salvando dos nossos pecados, nos salvando da morte, por uma obra que Ele mesmo fez, né? É algo que foi de graça, foi nos dado de graça. Nós fomos agraciados, né? Com um presente, uma dádiva, né? Uma maravilha que Deus fez, né? Não sou eu que vou comprar, né, a minha salvação, pagar por ela. Salvos pela graça por meio da fé. Então eu não posso tratar a fé como qualquer fé, né? Até que eu falei, né? Eu li alguns versículos e todos eles vão né, desenhando ali, né, dando as características do que é a fé. E é isso que as pessoas não entendem, né? Fé, todo mundo tem fé, né, em alguma coisa, né, nos mais, né, variados, né, deuses, né, e espíritos e religiões e tudo mais, né? Por exemplo, eu tô com uma caneta aqui, eu poderia inventar, não, que essa caneta aqui é minha salvação, eu vou andar com ela no bolso, né? Vou fazer uma imagem, pendurar no cordão aqui, né? Vou, né, adorar isso, né? Isso aqui vai ser minha salvação, isso aqui vai me proteger, um objeto, né? Isso aqui vai salvar a minha vida, né? E Deus vai honrar a minha fé por isso, né? Então essa caneta aqui vai ser meu talismã, por exemplo. Eu posso criar uma religião nisso e botar minha fé e na minha mente criar, né, inventar, né, um conhecimento, né, uma crendice e viver por isso, né? Só que você acha que Deus vai honrar essa fé? Acha que Deus vai se manifestar? Se a fé, a fé é um dom de Deus. A fé é algo que, né, que Deus criou, né? Deus compartilhou para a gente.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é qualquer fé. É a fé que vem da palavra de Deus. Então as pessoas elas têm uma fé errada, né? Porque elas não têm o conhecimento da palavra. Elas não têm interesse, elas não buscam. A grande maioria, claro que muitos sim, né? Mas é o que nós vemos por aí, cada um crendo, né, no que quer crer, né? Dizem que todo mundo diz que crê em Deus, né, e tem fé nisso. Só que vai perguntar qual que é a razão da fé daquela pessoa. Por que ela crê, no que ela crê, né? Quais os fundamentos, né? Quais as bases. Eles podem até ter, né? Só que se você for chegar na Bíblia e ler o que Deus diz que é a fé, qual que é a fé que nos salva, qual que é a fé de Deus, qual que é a fé em Deus, né? Qual que é o conhecimento, o que Deus ensina pra gente, né? Porque o ensino de Deus é que faz com que a gente entenda em relação ao pecado, o que é o pecado, o que é bom, o que é ruim, né? O que é o bem, o que é o mal. E se nós não temos esse conhecimento que Deus transmite através da sua palavra, que Ele transmitiu, né, através do seu povo, através dos patriarcas, através dos profetas, através dos reis, através dos juízes, através dos apóstolos, através de Cristo, através do seu Espírito Santo. Você vê que são milênios de história e das características da fé, das características de quem Deus é, né? O que Deus tem para o seu povo, o que Deus espera do seu povo, né? O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus e como Deus age, né? Quando nós estamos em paz com Ele, quando nós somos rebeldes com Ele, quais são as consequências, né? Da condição do homem, né? Das atitudes do homem em relação a Deus, em relação à vida, né? Nós estamos ouvindo a Deus, estamos seguindo o que Deus diz, estamos obedecendo a Deus, estamos agradando a Deus, estamos desagradando a Deus, porque Deus mandou muitas vezes o homem não fazer aquilo, Deus mandou o homem não pecar, e aquele que pecasse morreria, né? Quando Deus falou para Adão e Eva, vocês podem, façam isso, vocês podem comer de tudo aqui, só não comam daquela árvore ali, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquela mensagem transmitida gerou a fé certa neles. Aí veio o inimigo e falou: ah, mas foi isso mesmo que Deus falou? Ah, mas não é verdade. É que Deus não quer que vocês sejam como os deuses, porque vocês vão ter entendimento das coisas, né? Do bem, seus olhos vão se abrir, vocês serão como os deuses. Aí, ou seja, né, um ensino diferente, uma outra fé foi apresentada para o homem. E o homem fez o que? O homem abraçou uma fé errada e seguiu no caminho errado. E qual foi o resultado da fé errada deles? Juízo, condenação. Eles foram expulsos. Eles perderam a eternidade deles, né? Então é isso que nós precisamos entender, sabe? Né? Que as pessoas precisam entender, né? Jesus salva. Mas você entendeu quem é Jesus? Você entendeu o que é salvação? Você sabe, né, aquilo que Deus revelou para a gente? Você ouve o que Deus... Você concorda com o que Deus fala? Você obedece a Deus para ser salvo? Porque as pessoas fazem o que elas querem, elas creem no que elas querem, né? Elas dizem que creem, né? Se justificam, né? E no fim querem que a fé delas dê resultado. Mas não é a fé delas que vai dar resultado.
É a fé de Deus que vai dar resultado, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade. É só a verdade que vai libertar a gente, é só a justiça que vai libertar a gente, né, que vai salvar o homem. É só a justiça e a verdade que vai produzir bons resultados na vida das pessoas. Mas o mundo está longe de Deus, né? Estão cheios de fés aleatórias das mais diversas para todos os gostos, né? Desculpe a minha ignorância, mas não adianta, cara, você crer em qualquer coisa. Não posso acreditar nessa caneta. Ah, não. Ah, mas é a sua caneta porque é uma caneta. Ah, então eu vou, não sei, acreditar no dinheiro. Ah, o dinheiro é bom. É da hora. Vou acreditar no dinheiro, que o dinheiro vai salvar a minha vida, vai me ajudar, né, nas minhas dificuldades. Né, aí você vê aí, né? Esqueci o nome do cara. Um milionáriozão aí, ficou doente e morreu. Véio. Tinha todo o dinheiro do mundo. Né, o dinheiro dele não pôde salvá-lo. Né, não sei se ele aceitou Jesus em algum momento. E foi salvo. Né, tem o ladrão da cruz, cara, que ele foi salvo nos últimos segundos, né, nos últimos minutos da vida dele. E ali talvez ele nem sabia direito que era Jesus, né? Mas ele creu que Deus salvava. E ele foi salvo, cara, ali, né? Só que tem uma diferença, né? Eu não posso ser que nem ele. Ah, então eu acredito que, né, que Jesus me salva. E continuar vivendo de uma forma que não condiz que eu fui salvo. Eu não posso dizer, ah não, eu creio em Jesus, né, eu aceito a salvação, mas eu não ando conforme uma pessoa salva, uma pessoa que realmente conheceu Jesus, que aceitou o perdão de Jesus e que se converteu, né, dos seus maus caminhos para seguir um caminho correto, um caminho de acordo com a vontade de Deus. Então, basicamente é isso, né, o que eu tenho para dizer. Eu anotei um monte aqui, vamos pegar mais um versículo. Tiago 1:3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Então nossa fé vai ser provada, né? O exemplo do ladrão na cruz. Se ele não fosse morto ali e ele voltasse para a vida dele, né, de ladrão, de roubo, cara, ele fosse morto, a salvação dele deixou de valer a partir do momento que ele se desviou novamente. Na cruz não, ele se converteu ali na hora e morreu, né? Até o último momento, até os 45 do segundo tempo, ele estava ganhando, né? Tava lá do time que estava vencendo. Mas vamos supor que acontecesse alguma coisa lá, ele saísse da cruz, pô, beleza, Jesus me salvou, né? Deitar e rolar agora, vou aproveitar a minha vida, voltar a roubar. Nesse momento, cara, ele já perdeu o jogo já. Ele já se desviou. Aí, poxa, mas Jesus me salvou na cruz. Ele falou, te salvou e você voltou pra tua enrascada sozinho. Jesus te salvou, te tirou da roubada,
né? Para você, te deu uma nova chance, para você recomeçar, seguir por um novo caminho. Agora você quer voltar para o estado que você estava, né? Quando você estava perdido, né? Condenado diante de Deus. Porque é isso, gente, né? Na verdade não é maldade de Deus. Deus criou um mundo perfeito, né? E falou que o pecado era um estado de desobediência, é um estado ruim, né? É uma escolha ruim. E não era pro homem escolher, né? Porque segundo a lei, né, a lei universal, não gosto de falar assim, a lei de Deus, a consequência do pecado é morte. Então o próprio homem escolheu o pecado e está escolhendo a morte. Mas se o homem escolher Deus, escolher a fé de Deus, ele vai escolher a vida, né, a vida eterna, que vai se cumprir. A morte de fato ela vai ser executada. Nós morremos, nós estamos morrendo, né? Nós vamos morrer. Só que Deus usou Jesus, né, para vir nos salvar. Ah, não, eles estão morrendo, mas eles se arrependeram. Eu vou salvá-los, né? Mesmo que eles morram, na ressurreição eles serão salvos. E o pecado vai deixar de existir. Agora depende da gente escolher. O que a gente quer? A gente quer andar com Deus, ouvir a Deus, receber a salvação, receber o Espírito Santo e andar conforme a vontade de Deus em nossas vidas, nesse mundo? É uma escolha pessoal, né? Nós temos que entender quem é Deus, o que é a fé, qual que é a verdade, qual que é a fé verdadeira. É isso que salva, né? Não é qualquer fé, não é qualquer religião. Sinto muito, mas não é, né? Deus criou os homens, Deus criou todas as coisas, né? As leis, a justiça. Então acho que é isso, né, que eu tinha para dizer. Espero ter sido claro, né? Tomara que, né, que Deus possa realmente estar se revelando a cada um aqui, né? Nos mostrando a verdade, a sua vontade, né? O que é a morte, o que é o pecado, o que é a salvação, o porquê, né? Quem que é Deus, o que Ele quer conosco, né? Ele está nos ouvindo, né? Nós estamos ouvindo Ele, e por aí vai, né? Só que sem a fé, sem eu ouvir a palavra de Deus, sem eu andar pela fé, é impossível agradar a Deus, né? E qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus antes de todas as coisas, né? Aqueles que ele fala aqui, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, né? Ou então aqueles que, né, que vivem no pecado, né, são filhos do pecado. E quem que é o pai do pecado? Né, Satanás. E qual que é o resultado para Satanás, para o pecado, para aqueles que carregarem o pecado em si, né? Porque nós nascemos carregando o pecado em nossas vidas, né? Através de Jesus, né, da palavra, da fé do Espírito Santo, né, que Deus nos justifica, né? É o sangue do Cordeiro que nos justifica, nos lava e nos mostra o caminho a seguirmos. Não adianta eu aceitar ser lavado e seguir o caminho que eu quero, né? Jesus falou: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós temos que andar debaixo, do Espírito de Cristo, andar com Cristo, porque só assim nós seremos salvos. Só assim nós vamos ouvir, a palavra da verdade, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará da morte, da condenação. Então é isso, Isso que é fé, tem um aqui, ó. Enfermos na fé. Deixa eu ler essa passagem aqui para terminar. Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé. Débil é aquele que não tem instrução, que não conhece, aquele ignorante na fé. Nós, que temos uma fé mais forte, fortalecida, provada, nós devemos acolher aqueles que têm a fé errada, uma fé fraca, uma fé equivocada, uma fé enganada, e acolhermos essas pessoas, e compartilharmos, a palavra, a fé verdadeira, a fé genuína. E cara, se você não tiver a fé verdadeira, na hora da aprovação, você não vai dar a resposta certa. Como qualquer matéria, você tem um conhecimento, mas na hora que o seu conhecimento for ser testado, e aí você crê num monte de coisa diferente, não tem base, não tem estrutura, não tem firmeza, na hora da prova você vai vacilar, você vai errar. Mas, diferentemente, se você está no caminho certo, buscando a fé verdadeira, o conhecimento correto, as provas vão vir e você vai tirar de letra, Você vai dar a resposta certa, você vai passar e a sua fé vai ser fortalecida. Por quê? Porque você vai ver os resultados da sua fé, as recompensas da sua fé. E a verdade ela vai sendo firmada no seu entendimento, no seu conhecimento, no nosso coração. E a cada vez mais nós vamos conhecendo mais de Deus, nós vamos entendendo mais de Deus. Deus vai se revelando, Porque o pecado é o que afasta o homem de Deus. O pecado é a grande barreira, o grande abismo que existe entre o homem e Deus. Deus ele é a vida, não a morte perto de Deus, na presença de Deus. E se ele diz que todo aquele que pecar morrerá, é porque automaticamente ele é afastado da presença de Deus e ele vai morrer para longe. Agora, diferentemente, se eu obedecer e eu andar juntinho de Deus sempre, nunca vou morrer se estiver juntinho de Deus. Adão e Eva, eles eram revestidos da glória de Deus no paraíso. Eles eram eternos, eles eram imortais. Eles foram pecar, os olhos se abriram e aquela glória sumiu. Eles viram que eles estavam nus e se esconderam com vergonha. Não existe vergonha diante de Deus. Ali já foi o meu primeiro indício de que alguma coisa aconteceu, que eles morreram espiritualmente, e depois corporalmente também, Então é isso, gente. E Jesus veio fazer um sacrifício, para que fosse permitido que nós nos acheguemos a Deus novamente, Ele é um mediador, ele é o único mediador. Não adianta você inventar e buscar outros, não existe. Só Jesus é o único que morreu, o único que ressuscitou e que foi visto, e que viram ele subindo aos céus, e que é dito e escrito que ele está diante de Deus, e que ele diz que enviaria o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo. Ele diz que ele vai voltar. Não tem nenhum outro ser, do universo que morreu e houve pessoas que ressuscitaram, mas não é bem o caso aqui, Não eram Deus, Jesus é o próprio Deus, uma figura humana, que veio para poder morrer, e nos justificar. Ele morreu no nosso lugar. Nós pecamos,
qual era a consequência disso? A morte. Só que ele veio e morreu e substituiu a nossa morte, né? E nos tornar novamente santos, né? Cobertos com a glória de Deus, né? E para que possamos nos achegar a Deus. Então, basicamente é isso. Isso as pessoas precisam entender, né? Quem é Jesus, o que é a palavra de Deus, o que Deus ensina, qual que é a vontade de Deus e qual que é a fé certa, né? O que eu devo acreditar. Né? Eu pensei também em outra forma de falar sobre isso, né? A fé é o conhecimento da pessoa. Pelo menos eu falo de mim, né? E o Marcos Menghini. Né? Muitas pessoas, né, me conhecem, muitas pessoas, né, conhecem você também. Só que quem te conhece de fato nos mínimos detalhes, né? De repente você me conheceu na infância, de repente você me conhece agora, mas não conhece a minha infância, não conhece o meu passado. Você não anda, né, de repente não mora comigo, né, para saber às vezes, né, meus defeitos, meus problemas. Cara, e é isso que é você conhecer alguém, né? E você só vai conseguir amar esse alguém quando você conhece ele, conhece as qualidades, né? Conhece os defeitos, né? E aceita. Claro que Deus não tem defeito, né? Alguém pode até pensar, né? Não, mas Deus é ruim, né? Deus é um tirano. Cara, é porque é falta de conhecimento, é falta da fé, é falta de saber quem é Deus e por que Deus é Deus e por que tudo é e que Ele fez e porque as coisas são assim. Né? Eu não posso amar Deus se eu não saber quem é Deus e se eu não aceitar Ele. Agora, as pessoas falam de Deus e creem no que querem, né? Só pegam, né, vamos dizer assim, as coisas maravilhosas de Deus, né? Só o amor. É o amor e o perdão. Não, Deus é amor e perdão. Mas quais são as condições, né, desse perdão? Né? Como é que eu vou ser, né, justificado? Como é que, né, Deus reconhece e me aprova, né, ou vai me ajudar, ou vai caminhar comigo, né, ou estar na minha casa? É uma escolha de cada um, né, e o caminho certo e a escolha certa é amar a Deus, andar com Deus e buscar a Deus. Bom, acho que é isso. Né? As palavras falam de Deus, falam quem é Deus. E nos dá os detalhes, né, sobre a vida, sobre os problemas, né, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, né, sobre a sua justiça, sobre o seu juízo, né, e sobre a fé. Né, todos os dias, né, eu aceito a Deus, eu aceito as correções de Deus, eu aceito a palavra de Deus, coisas que eu não sabia sobre Deus eu aceito, né, estando de acordo com as Escrituras, né, testificado pelo Espírito Santo e tudo mais. Agora eu não posso dizer que eu amo a Deus e não conhecê-lo, e não entender, né, esses princípios, esses pontos chaves, né, que fazem, né, referência à nossa existência, à nossa vida, à nossa salvação, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Eu não posso amá-los, né, sem querer me achegar, sem querer me aproximar, sem seguir, né, os seus ensinos, sem cumprir, né, a vontade dele, a justiça dele. Né, nós estamos submissos à justiça do homem, né, a parte burocrática, né, de documentação, né, de registro, né, nós temos os nossos documentos. Então a gente está obedecendo à sociedade, às leis dos homens, né? A gente está seguindo, né, o que a lei nos diz.
né? Que nem se a gente toma uma infração, a gente tem que, né? Se a gente quiser ali não ficar com o nome sujo, né? Na praça, a gente tem que ir lá pagar as multas, né? Recorrer, se justificar. Em relação às leis de Deus e a presença de Deus é a mesma coisa. Só que não há justificação sem a fé, sem o conhecimento, né? Sem Cristo, sem o sangue de Jesus, né? Sem a minha conversão, sem os meus frutos, né? De arrependimento, né? Se a minha postura e a minha conduta não, né? Não condiz com o que eu digo, né? Né? Para Deus não, né? Não vale, né? Então é isso, né? A fé é isso e mais um monte de coisa, mas principalmente, basicamente é isso que nós precisamos saber e entender, né? Espero que você aceite Jesus, né, na sua vida todos os dias, aceite a palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta desse universo. Ela é a maior verdade que existe, né? Em relação à vida, em relação à religião, em relação ao mundo espiritual, a Deus, a Satanás e tudo mais. Então busque conhecimento, né? Busque Deus em oração, se arrependa dos seus pecados, se converta, né? E ouça o que Deus diz, né? Todos os dias. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que provém de Deus. Então nós temos que aceitar a palavra de Deus e aceitar quem Deus é e amá-lo, né? Porque Ele nos ama. E conforme a gente for, né, correspondendo a esse amor, nós vamos ver a verdade, o poder de Deus, né? O poder de Cristo, né? Bom, é isso. Que Deus abençoe e até mais.